Irmãos, é com muita alegria que estamos nesse momento da Lectio Divina, nesse dia 12 de maio, já na véspera da festa de Nossa Senhora de Fátima, também já dentro da novena que nos leva também para esse grande ápice do ano litúrgico que é Pentecostes. Então, com muita alegria nos preparando para esse derramamento do Espírito e queremos acolher a todos que se juntam a nós. Comunidade de vida, comunidade de aliança, benfeitores, amigos, padres, bispos, religiosos, casais, missionários, tantas comunidades novas que se juntam para vivermos esse momento de Lectio Divina, para que ele se torne um hábito, meditar a palavra, saboreá-la, viver esse coração a coração com Deus, o Verbo encarnado, para que depois a nossa vida seja pautada pelo Espírito Santo. E hoje a palavra que nos é dada é Atos 17, 15, 22 até 18, 1. Os que acompanhavam Paulo conduziam-no até Atenas e logo voltaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo de irem ter com ele o mais depressa possível. De pé então no meio do Areópago, Paulo falou: cidadãos atenienses, vejo que sob todos os aspectos sois os mais religiosos dos homens. Pois percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto venho eu vos anunciar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitar. Tudo isso para que procurassem a divindade e mesmo as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora não estivesse longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Ora, se nós somos da raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, ou uma escultura de haste e a engenhos humanos. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos e em toda a parte se arrependam, porque ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça por meio do homem, a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: a respeito disto, vamos ouvir-te uma outra vez. Foi assim que Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Entre esses achavam-se Dionísio, o Areopagita, bem como uma mulher de nome Damaris, e ainda outros com ele. Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. É bonito vermos as aventuras de uma viagem missionária. Há momentos em que Paulo é muito bem recebido, outros momentos em que ele é muito maltratado, caluniado, expulso daquela cidade, mas hoje Paulo vai ter um rasgo de inteligência missionária ao ver um altar ao Deus desconhecido. E ele vai usar a cultura, e é isso a grande graça que nós temos que pedir para nós, ler na cultura os sinais das sementes do verbo, ver onde é que Deus está presente, onde podemos torná-lo evidente, revelá-lo aos homens contemporâneos, que muitas vezes vivem aquilo que esses homens viviam, não fazem até altares ao Deus desconhecido. Caso tivessem esquecido algum Deus, então fariam esse altar ao Deus desconhecido. E Paulo justamente vai aproveitar esse altar para anunciar o Deus que ele conhece. Qual é a linha divisória entre aqueles que ouvem só falar de Deus e aqueles que experimentam Deus e por isso podem conhecê-lo? É justamente essa intimidade. Ninguém se converte só ouvindo falar de alguém. Ninguém é tocado por um amor que eu apenas ouço histórias. Aquilo que converte a minha vida, aquilo que transpassa o meu coração, aquilo que faz com que a minha vida mude de rumo, é a experiência com o amor de Deus. Por isso, Deus
quer se manifestar a nós, e nesse tempo pascal de uma forma muito forte nós podemos aproveitar, como Paulo faz, aproveitar para anunciar esse Deus desconhecido a tantas pessoas. Finalmente, esse tempo de pandemia ou de violências que, por exemplo, a nossa cidade do Rio de Janeiro vive, e não é só agora que vem nas notícias, mas noite e dia tanta coisa de violência se vive, isso mostra que as pessoas ainda não conhecem o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que quer se revelar. Por isso, pensamos nessa vigília de Nossa Senhora de Fátima, e é muito bonito quando vivemos em Fátima esse dia 12 para 13, essa madrugada, toda a noite de oração, toda a noite de vigília, de rosário, de ladainhas, de adoração, de busca de verdade da presença de Deus, até o amanhecer com a Santa Missa. A Virgem Maria, ela nos encaminha ao Deus que ela conhece. Por isso que nós podemos amar a Virgem Maria e trabalhar esse caminho de consagração pelas mãos da Virgem Maria ao Verbo encarnado, porque ela só faz nos apresentar Jesus. Ela vai fazer de verdade esse caminho de nos encaminhar até Jesus, tal como Paulo vai fazer nessa cidade, aproveitando esse altar ao Deus desconhecido. E com tanta propriedade, Paulo vai dizer, eu conheço esse Deus, eu falo com Ele, eu tenho intimidade com Ele, eu tenho por isso a autoridade de vos falar dele. Não foi alguém que eu ouvi falar, mas de verdade eu conheço, eu tenho intimidade, eu sou próximo desse Deus vivo. Paulo vai falar também dos tempos da ignorância, e na nossa vida, verdadeiramente, São Tomás de Aquino nos explica, não é, que nós podemos viver na obscuridade pela ignorância e pelo pecado. As duas cegueiras que podem conduzir o homem durante muitos anos a um caminho de trevas, a ignorância e o pecado. Uma pessoa que viva em vícios pesados, uma pessoa que viva em grandes violências, uma pessoa que viva em grandes coisas imorais, ela vive uma cegueira, ela vive na noite, ela vive uma grande ignorância sobre o mistério da sua vida. E Paulo justamente vai proclamar aquilo que ele conhece do mistério da ressurreição, e aí temos todo tipo de reações. Tem pessoas que vão aderir, tem pessoas que vão aceitar, que vão querer conhecer esse Deus desconhecido, mas tem também pessoas que vão dizer, Paulo, te ouviremos uma outra vez. Mas o que é bonito é que Paulo não se desanima, e Paulo vai de cidade em cidade, e ele vai dizer-nos no versículo 34, muito bonito, alguns homens, porém, aderiram à fé, abraçaram a fé. Então, é bonito porque não é uma questão de número, mas é uma questão de tocar os corações que Deus já tinha preparado para serem tocados. Aqueles homens precisavam que Paulo passasse naquela cidade para que os seus corações fossem inflamados de amor pelo Deus verdadeiro. Assim também nós precisamos de ousar evangelizar. Não tenha medo de evangelizar no metrô, na sala de espera, na lanchonete, no seu trabalho, na sua casa. Não tenha medo de falar desse Deus que você conhece, e com muita propriedade. E mesmo se a maior parte não vai aderir, se a maior parte não vai acolher, não faz mal. Pede só um, pede aquele que hoje o Senhor quer te dar, que você acolha. Salmo 148, aleluia, louvai o Senhor no céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os anjos, louvai-o a seus exércitos todos. Reis da terra e todos os povos, príncipes e juízes todos da terra, jovens e também as donzelas, os velhos com as crianças. E ele reforça o vigor do seu povo, louvor de todos os seus fiéis, dos filhos de Israel, do seu povo íntimo. É muito bonito esse salmo que vai nos revelar que somos chamados a ser esse povo íntimo, esse povo que não ouve só falar de Deus, mas que vive uma relação de amor, uma relação de intimidade. E aí ninguém pode te substituir. É algo insubstituível. Ou você cultiva uma relação de amor diária e que vai crescendo e que vai amadurecendo, mesmo se passa por momentos às vezes que parece que não tem muitos sinais sensíveis ou que não tem muitas manifestações, mas é uma relação que vai amadurecendo, ou então você não tem essa relação. Ninguém pode viver a intimidade com Deus que é a tua. Por isso que
A Lexio Divina é um livro único, a Lexio Divina é um livro para você, é um livro que você tem que escrever, amadurecer e ser o teu segredo com Deus, o teu amor a Deus e o amor de Deus por ti, que é único, deve estar ali registrado, guardado, selado para toda a eternidade. João 16, 12 a 15, tenho ainda muito para vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse. Ele receberá do que é meu e vos anunciará. É muito forte essa palavra de Jesus, que vai nos dizer o quanto ele tem muitas coisas para nos revelar, mas por que ele vai nos revelando dia após dia? Não porque ele não queira nos revelar tudo de vez, mas porque nós não suportaríamos. O Senhor tem como que aumentando a nossa capacidade de acolhimento, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de sermos fiéis, a nossa capacidade também de suportar o sofrimento. O Senhor tem que aumentar isso gradativamente para revelar os seus desígnios sobre nós. E é bonito porque Ele nos promete o Espírito Santo e estamos agora nesse tempo do derramamento do Espírito. Ele nos promete o Espírito e o Espírito vai nos conduzir à verdade plena. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas futuras. E por isso, tudo o que o Pai tem é meu, diz Jesus. E ele receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai tem é meu. É muito forte essa expressão e nós podemos aplicá-la também à comunhão dos santos. Todos os dons, todos os carismas, todas as virtudes dos santos são nossas pela comunhão dos santos. Jesus, ele reclama os dons do Pai para ele porque são tão unidos que ele tem acesso a essa plenitude. E nós também devemos viver esse mesmo amor com a Santíssima Trindade, com os santos que nos rodeiam, com a Virgem Maria. Estamos então nessa grande vigília do dia 12 para o dia 13 de maio, diretamente de Fátima. Os irmãos da comunidade Sementes do Verbo estão lá aos pés da Virgem Maria, vivendo essa novena e carregando todas as suas intenções. Você pode escrever hoje, entre em contato conosco e todas as suas intenções serão postas, colocadas aos pés de Nossa Senhora. É muito bonito porque Fátima tem uma capelinha onde Nossa Senhora apareceu e, na verdade, hoje ela guarda o sacrário, ela está à frente da porta do sacrário, ela é a guardiã do Verbo, ela continua guardando o Verbo e debaixo da sua imagem nós colocamos, os peregrinos colocam as intenções da oração. Hoje, as nossas irmãs, os nossos irmãos estão em Fátima por você para colocar as suas intenções de oração. E também a igreja celebra 3 santos mártires, Nereu, Áquiles e Pancrácio, do século III. E santos muito virtuosos, porque apesar de serem terrivelmente torturados e morrem durante uma perseguição militar, que marca o início da era de Diocleciano, uma era muito terrível de perseguições contra os cristãos. Uma das marcas do martírio é de verdade, então, essa gravura de Santo Áquiles, que é marcada como esse testemunho de um jovem que vai até o fim do martírio sem trair a sua fé. Santo Pancrácio também herdou dos seus pais a fé, a coragem e a admiração pelo imperador e, ao tornar-se órfão, vai então morar com um santo tio chamado Dionísio, que morre antes do seu sobrinho mártir. Então, diante de toda a perseguição que o imperador vai fazer acontecer na cidade, Pancrácio, que ainda era muito jovem, começou a ver pessoas testemunhando Jesus até o sangue, como seu tio Dionísio e amigo. Então, persuadido pelo próprio imperador, que recordava o amor aos seus pais, São Pancrácio vai manter-se muito fiel, mesmo durante todas as promessas de morte e de torturas. E com apenas 15 anos, São Pancrácio vai ser capaz de dizer não ao poder opressor e sim à vida eterna.
vai entrar na vida eterna decapitado e é martirizado com esses dois outros jovens, Nereu e Áquiles. Então é muito impressionante ver jovens que aceitam dar a vida pela pureza, pelo testemunho da sua fé e que são torturados. Hoje nós estaremos com o cardeal no Jacarezinho celebrando a missa pela paz. Tantas torturas, tantas mortes, tanto do lado dos policiais, como dos jovens, como do tráfico, tanta vida derramada e precisamos suplicar a paz que permite a evangelização dos corações, a paz que permite que as pessoas se convertam em profundidade, a paz que faz com que voltemos de volta ao coração do Pai. Então rezemos hoje de modo muito particular pelo nosso cardeal que irá visitar a comunidade dos salesianos presentes no Jacarezinho e rezarmos com todos aqueles que sofrem nesse bairro, não só com os últimos incidentes, mas de forma muito regular, com todas as violências, todas as guerras, todas as injustiças que se vive nesta grande cidade. Rezemos pedindo a paz para os corações. E hoje terminaremos esse momento com um sermão muito bonito de São Bernardo, que diz assim: os sofrimentos de Cristo não são só apenas de Cristo. Estou com Ele na tribulação, estou com Ele na tribulação, diz o Senhor. Então, que posso eu desejar melhor que a tribulação? É bom para mim estar unida a Deus e não só isto, mas também pôr no Senhor a minha esperança, porque diz Ele, eu libertarei e glorificarei. Estou com Ele na tribulação. As minhas delícias são estar com os filhos do homem. É o Emanuel, o Deus conosco. Desceu para estar perto dos corações atribulados, para estar conosco na tribulação. E estará conosco quando formos levados sobre as nuvens ao encontro de Cristo nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Mas para isto conseguirmos, empenhemos em tê-lo conosco, para que seja nosso companheiro de viagem, aquele que há de conduzir-nos à pátria. Ou melhor, seja agora o nosso caminho aquele que há de ser a nossa pátria. É melhor para mim sofrer a tribulação desde que estejais comigo, Senhor, do que reinar sem vós. Forte essa palavra. É melhor para mim sofrer a tribulação desde que estejais comigo, Senhor, do que reinar sem vós. Banquetear-me sem vós, gloriar-me sem vós. É melhor para mim, Senhor, abraçar-me a vós na tribulação, ter-vos comigo no meio do fogo, do que estar sem vós, ainda que fosse no céu. Na verdade, quem fora de vós há para mim no céu? E que mais posso desejar sobre a terra? A fornalha prova o ouro e a tribulação prova os justos. Aí, Senhor, estais com eles, e aí estais no meio daqueles que se reúnem em vosso nome, como outrora estivestes com os 3 jovens no meio do fogo. Porque tememos, porque vacilamos, porque tentamos evitar esta fornalha, levante-se o fogo, mas o Senhor está conosco na tribulação. Se Deus está conosco, quem será contra nós? E também se é Ele quem nos liberta, quem poderá arrancar-nos da sua mão? Finalmente, se é Ele quem glorifica, quem poderá privar-nos desta glória? E se é Ele quem glorifica, quem poderá humilhar-nos? Hei de saciá-lo com vida longa. É como se dissesse mais claramente, eu sei o que Ele deseja, eu sei que Ele tem sede, eu sei o que lhe agrada. Não é nem ouro nem prata o que lhe agrada, nem prazer, nem sabedoria, nem qualquer dignidade do mundo. Tudo isso considera como prejuízo, tudo isso despreza e considera como lixo. Esvaziou-se completamente de si mesmo e não suporta preocupar-se com coisas que não sabe não poderem saciá-lo. Não ignora a imagem de quem foi criado e de que grandeza é capaz, nem aceita agora uma vantagem pequena que venha a privá-lo de tão grande riqueza. Por isso, hei de saciá-lo com vida longa ao homem que só a verdadeira luz pode satisfazer. Só a luz eterna pode saciar, porque aquela longa vida não tem fim, aquela claridade não tem ocaso, aquela sociedade não cansa. Que bonito esse poema tão belo, essa leitura patrística tão bela de São Bernardo.
Somos feitos para o céu e temos sede da eternidade. Tudo o resto nos cansa e tudo o resto nos deixa insatisfeitos. Que os jovens hoje no Jacarezinho possam fazer essa descoberta com essa missa celebrada na praça, para que todos possam ver Jesus que morre na cruz por todos nós e para que todos tenham a vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.